Tarde, boa tarde. Hoje é Natal, 25 de dezembro, um calor imenso, só Deus sabe, porque Ele que manda em tudo, né? Nós mandamos em nada. Cortei minha franjinha hoje, gente. Acho que eu cortei ela bem curtinha, mas apesar de que ela cresce rapidinho, sabe? Hoje nós não fomos a lugar nenhum. Hoje nós fomos. Não, para não dizer que fomos a lugar nenhum, nós fomos buscar nosso filho ali, numa casa onde ele estava. E nós almoçamos aqui em casa mesmo, arroz, feijão tropeiro. A mãe comeu arroz, feijão tropeiro. Eu não dei carne pra mãe ainda não, que tá muito calor. Aí eu dei pra ela chup-chup, dei arroz, feijão tropeiro, ela comeu. Dei um pedaço de panetone que ela gosta de chocolate, daqui da Cacau Show, que nós ganhamos, né, da moça que mora aqui. Dei pra ela também, deixa eu ver se eu dei mais alguma coisa. Não dei iogurte ainda. Não dei suco ainda. Dei iogurte? Não dei iogurte não. Acho que não dei não. É porque tá fazendo muito calor, né? Então, acho que eu dei o almoço. Arroz com feijão tropeiro. Ela não quis comer carne. Aí depois eu dei alguma coisa de doce que eu não lembro. Dei pudim, que eu fiz pudim. Ela comeu pudim. Aí depois eu dei um pedaço de panetone, fiquei com medo de dar muita coisa doce pra ela. Eu fico com medo de diabetes, né? Aí eu dei um chup-chup de manga pra ela, manga natural, ó, porque tem muito pé de manga, tá vendo? Ó? Muitos pés de manga. Aí dei, eu já tinha feito, até peguei umas manguinhas ali, porque esses dias choveu, acho que tem uns 3 ou 4 dias atrás. Eu mostrei lá no meu outro canal, acho, que tava chovendo. Eu não me lembro muito bem, talvez eu vá mentir. Eu não sei qual dia, mas choveu um dia aí e hoje tá muito quente, assim, a sensação térmica é de 60 graus. Isso mesmo, desde manhã, sensação térmica de 60 graus, gente. Acordei já limpando aqui, ó. Limpei aqui tudinho, achei que viesse gente pra cá, pra assar a carninha aqui e tal, que é tipo uma área de churrasco, tá vendo? Tipo uma área de churrasco mesmo, tem um lugar ali, ó, pra colocar arroz, feijão, essas coisas assim. E não saímos de casa. É um dia normal, gente. Pra mim é um dia normal, é um dia comum como qualquer outro. E você, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão os seus sentimentos? Como que você está se sentindo? Você se alegrou hoje? Alguém falou algumas coisas boas pra você hoje? Alguém assim trouxe alegria pro seu coração? Alguém, você riu com alguém? Você deu gargalhadas com alguém? Você assim, alguém falou palavras positivas pra você? Alguém te pediu perdão hoje? Você pediu perdão a alguém? Mas de coração, né, gente? Tem que ser de coração, né? Porque não for de coração aí é chateação, né? E você acordou bem? Você dormiu bem? A sua cidade está quente assim também? Assim, uma sensação térmica de 100 graus, 60 graus? Gente, mas tá muito calor, sabe? Eu sei que é Deus que manda. Olha como que tá o céu. São 5 horas da tarde, acredito que sejam mais de 5 horas agora. Eu deixei abaixar bastante, eu gosto muito de ler a Bíblia aqui nesse lugar, porque eu não abri o brechó hoje, não abri o brechó ontem, porque tá muito calor, tá muito intenso, gente. Eu não posso passar mal, mas eu tenho que, entendeu? Eu tenho que coisar a minha mente e o meu corpo físico, né? E agora que eu tô um pouco melhor, mais fortezinha, então eu não posso ir lá pro calorão e ficar lá, não. Eu não abri nem de manhã e nem à tarde. Se alguém me chamasse no Facebook, no Instagram, porque eu posto lá os vídeos, porque eu faço vídeo das propagandas das roupas do brechó, coloco o tamanho, coloco se estica, coloco o valor delas, aí tudo bem, a pessoa vem, pega, mas ninguém pediu nada não. Mas nós vamos aqui, né, ler a palavra de Deus. Nós estamos aí em 1 Crônicas, que é o Antigo Testamento, né? Espero que Deus abençoe você. Se você estiver deprimido, saia deste lugar agora, dessa cama. Vai limpar aí o seu banheiro, varre a casa. Vai caminhar comigo, me escute. Caminha me escutando.
Você é forte, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa maravilhosa. Tem pessoas que falam mal de você porque fala mal de todo mundo, fala mal de mim, fala mal da minha mãe que tá com demência, fala mal do vizinho, outro vizinho fala mal do outro vizinho, um vizinho falando mal do outro vizinho, um parente falando mal de mim. Gente, quer mais eu, que eu não converso com todos, quase todos os meus parentes? Ó, eu não converso com os parentes do meu pai, todos. Todos os parentes do meu pai, é só com meu primo. Eu falo oi, tudo bem, porque nós não temos tempo. Moramos numa cidade bem pequena, mas quando meu primo, não, eu falo oi, tudo bem quando eu vejo, mas nós não temos papo, não temos conversa, porque ele vive num mundo e eu vivo no outro, apesar de uma cidade que é um ovinho. Então não fique triste, caminhe, caminhe, vai lá, toma um banho, lave esse cabelo, lave a sua alma, fica me escutando, vamos escutar a palavra de Deus, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus, porque somente Ele é o nosso melhor amigo, Ele é a nossa família, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso tudo em nome de Jesus, Ele é o nosso tudo e Jesus é nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então levante essa cabeça, levante dessa cama, você é forte e se você tiver dodói igual eu, se você tiver dodói, levante-se, porque você vai ficar mais doente. Se você ficar aí em cima de uma cama, ficar só sentada no sofá, você vai ficar mais doente. Vamos fazer um exercício? Então você vai me escutando, vai caminhando, vai me escutando, vai caminhando, faz alguma coisa. Lave esse cabelo, lave essa alma em nome de Jesus. Vai me escutando, vai me vendo, vai caminhando, caminha, pula, pega uma música aí e dança. Então, levante a cabeça, porque se você tiver dodói e ficar triste, é pior. Ai, Luciana, mas só que o tratamento é muito difícil. Não é fácil o tratamento mesmo, não. É difícil, as pessoas têm enjoo, têm náusea, têm dor de cabeça, fica fraca, mas começa a tomar água de coco, faz um mingau de fubá. Faz um mingau de fubá, toma água de coco, vai assim se hidratando, vai dançando, vai vendo esse céu maravilhoso aqui, ó, esse céu lindíssimo. Vê os passarinhos, escuta os passarinhos e coloca na sua mente que você é forte, você consegue, você vai conseguir porque você é forte, porque você é vencedora, você é vencedor, que você nunca caiu, você é igual a aquela fênix, você morre e renasce das cinzas, eles podem até te abater, vem o dodói, vem pessoas que falam mal de você, mas você vai lá e você renasce das cinzas, você fica triste, fica abatido, você está vomitando, eu estou aqui perto de você para dizer, esse vômito vai parar em nome de Jesus, você vai vomitar porque é do tratamento, gente, é do remédio, você tá fraca, vai tomar água de coco depois, se vomitar ele de novo, toma de novo, vai tomar um suco natural, vai comer uma comidinha assim, um mingau de fubá, uma saladinha com peitinho de frango, vai se encaminhar, vai fazer esforço para você ficar, porque você é lindo, você é linda, vocês são maravilhosos, vocês são únicos, vocês são essência única, você não está aqui à toa não, você venceu de milhares de espermatozoides, você foi aquele forte, aquele que guerreou, aquele que foi correndo, aquele que foi lá e ovulou e você nasceu. E se você nasceu porque um propósito tem na sua vida, porque você é forte e você é forte, você é forte, você consegue, você é forte, você consegue passar por tudo isso, por esse cansaço do tratamento, você consegue passar pelo enjoo, pelo vômito, você consegue passar pelo, sabe, de você tá fraco, mas toma água de coco, toma Gatorade, ai, vomitou, toma de novo, toma um remédio aí para... um médico passou para mim um remédio muito bom, gente, que tem um remédio aí na farmácia mesmo, você toma 30 minutos antes de você comer, talvez seu médico saiba qual remédio é, foi muito bom, então... de fazer o tratamento, você vai e você toma esse remédio de enjoo antes de comer alguma coisa para não dar enjoo. E se você vomitar, toma de novo, porque você é forte, você é forte. Ah, Luciana, eu tô fraca. Que fraca não? Coloca na cabeça que tá fraca não, porque a mente manda no seu corpo físico e nós estamos aqui para te ajudar. Deus está aqui, Jesus está aqui, os anjos do Senhor estão aqui para te ajudar. E você é forte, você vai se levantar, você vai dançar, você vai cantar, você vai louvar, você vai glorificar, você
você vai chorar diante de Deus, você vai se ajoelhar diante de Deus, você vai colocar sua vida diante de Deus, vai colocar a vida dos seus amigos, inimigos, seus perseguidores nas mãos de Deus, você vai colocar os seus segundos, suas horas, seus minutos e viva olhando para o céu, viva olhando, escutando os passarinhos, vendo os passarinhos fazendo ninho. Eles também não sabem que dia que eles vão, mas nós estamos aqui para te ajudar, porque Deus está aqui para te ajudar, Jesus está aqui para te ajudar, o Espírito Santo está aqui para te ajudar, os anjos do Senhor estão aqui para te ajudar, porque Ele manda um arsenal para te ajudar, e você é forte, você é guerreiro, você é guerreira, você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Então vamos lá, nós estamos no Antigo Testamento, sabia? Ah, pode vomitar, pode estar fraco, tanto que for, mas você coloca aí, porque você é forte e você vai escutar mais de Deus. Nós vamos aprender que Deus fica irado, né? Deus fica bravo, Deus mata, né? Deus mata, deixa a pessoa morrer, para a pessoa não ver coisas futuras que Ele vai deixar. Deus manda peste. E que é peste? Coronavírus, por exemplo, que foi, né? Foi aí no mundo todo, né? Quem pensou que o coronavírus ia pegar todo mundo, né, gente? Quem pensou, não sei por que esse som tão alto. Na sua cidade acontece também? Passa aqueles carros que a pessoa, em vez de escutar a música só para ela, quer escutar para outras pessoas também? Misericórdia, Senhor. É misericórdia mesmo, né? Nós estamos aqui em 1 Crônicas, nós estamos no Antigo Testamento. Não sei até quando Deus vai permitir que nós leiamos, que eu leia para você, que nós vamos aprender mais de Deus. Nós estamos em 1 Crônicas, nós lemos o capítulo 27 ontem, né? 27, quanto ao número dos israelitas, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000 pessoas, os chefes de 100 pessoas, oficiais do serviço do rei Davi, em tudo que se referia às divisões que se revezavam mensalmente durante todos os meses do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens. O comandante da primeira divisão para o primeiro mês do ano era um homem chamado Jazobeão, filho de Zabdiel, e na segunda, sua divisão tinha 24.000 homens. Dos filhos de Pérez, ele era o cabeça de todos os chefes dos grupos designados para servir durante o primeiro mês. No comando da divisão do segundo mês estava Dodai, que era o nome de um homem, a Oita, com sua divisão. Miclote era o líder, e na sua divisão havia 24.000 homens. O comandante do terceiro grupo, designado para servir durante o terceiro mês, era um homem chamado Benaia, filho do principal sacerdote Jeoiada, E na segunda divisão havia 24.000 homens também. Esse Benaia, né? Benaia é o nome de um homem, era um dos 30 guerreiros valentes, era o chefe dos 30 homens, e o encarregado da divisão era o seu filho Amizabade. O quarto comandante para o quarto mês era um homem chamado Azael, irmão de Joabe, e depois dele seu filho Zebadias. Na sua segunda divisão havia 24.000 homens. O quinto comandante para o quinto mês do ano era um homem chamado Samute, o Izaraíta, e na sua divisão havia 24.000 homens. O sexto comandante para o sexto mês era Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e na sua divisão havia também 24.000 homens, todos eles 24.000 homens. O sétimo comandante para o sétimo mês do ano era um homem chamado Elés, o Pelonita, né, dos Efraimitas, e na sua divisão havia 24.000 homens também. O oitavo comandante para o oitavo mês do ano era um homem chamado Sibecai, o Uzatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia também 24.000 homens. O nono comandante para o nono mês do ano era um homem chamado Abiezer, o Anatotita, dos Benjaminitas, e na sua divisão havia 24.000 homens também. O décimo comandante para o décimo mês era Marai, o Netofatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão também havia 24.000 homens. O 11º comandante para o 11º mês do ano era um homem chamado Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua divisão havia 24.000 homens também. O 12º comandante para o 12º mês do ano era um homem chamado Eudai, o Netofatita, da família de Otiniel, e na sua divisão havia 24.000 homens também. Estes eram os líderes das tribos de Israel. O líder dos Rubenitas de Ruben era um homem chamado Eliezer, filho de Zicre. Dos Simeonitas era um homem chamado Cefatias, filho de Macá. De Levi era um homem chamado Asabias, filho de Quemuel. De Arão era um homem chamado Zadok. De Judá era um homem chamado Eliú, um dos irmãos de Davi.
do rei Davi. De Sacar era um homem chamado Onri, filho de Micael. De Zebulão era um homem chamado Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali era um homem chamado Jerimote, filho de Aziriel. Versículo 20. Dos Eframitas era Oséias, filho de Ezazias. Da meia tribo de Manassés era chamado Joel, filho de Pedaías. Da meia tribo de Manassés, em Gileade, era Ido, que era filho de Zacarias. De Benjamim era Jaziel, filho de Abner. E de Dan era Asael, filho de Jeroão. Esses eram os principais da tribo de Israel. O rei Davi não contou os que tinham menos de 20 anos de idade, porque Jeová havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruía, começou a fazer o recenseamento, mas não terminou o recenseamento. Por causa dessa contagem, a ira de Deus, no versículo 24, e falamos que Deus fica irado, a ira de Deus veio contra o povo de Israel, e o número não foi registrado no relato da história da época do rei Davi. O encarregado dos tesouros do rei Davi era Asmavete, filho de Adiel. Jonatã, filho de Uzias, era o encarregado dos depósitos dos campos nas cidades, nas aldeias e nas torres também. O encarregado dos que trabalhavam no campo, cultivavam do solo, era um homem chamado Esri, filho de Quelube. Simei, o Ramatita, era o encarregado dos vinhedos, né, pé de vinho, de uva para fazer vinho. O encarregado, os que vinhedos produziam também para os depósitos de vinho do rei Davi, era um homem chamado Zabidi, ou Sifimita. O encarregado dos olivais, né, das oliveiras e das figueiras, né, de figo, e olivais é de azeite de oliva. Na Cefalá era Baal-Hanã, o Gederita. E o encarregado dos depósitos de azeite era Joás. Deve ser um azeite muito bom. O encarregado dos bois que pastavam em Saron era Citrai, o Saronita. E Safate, filho de Adiai, era o encarregado dos bois nos vales, bois do rei. O encarregado dos camelos do rei era um homem chamado Obil, o Ismaelita. O encarregado das jumentas do rei Davi era Gedeías. Esse nome é de pessoas, tá? O Meronotita. E o encarregado das ovelhas era um homem chamado Jaziz, o Gareno. Todos esses eram encarregados dos bens materiais do rei Davi. Jonatã, sobrinho do rei Davi, era um homem de entendimento, conselheiro e secretário do rei Davi. Jeiel era um homem, filho de Aquimone, né? E cuidava dos filhos do rei Davi. Era como se fosse babá dos reis Davi. Aitofel era o conselheiro do rei Davi. E um homem chamado Usai, Arquita, era o amigo do rei Davi. O rei Davi só tinha um amigo. Depois de Aitofel vinha um homem chamado Joiada, filho de Benaia, e Abiatar e Joabe era o chefe do exército do rei Davi. Capítulo 28, versículo 1. O rei Davi reuniu então em Jerusalém todos os principais, os príncipes, quer dizer, principais não, de Israel, os príncipes das tribos, os comandantes das divisões que serviam ao rei Davi, os chefes de 1000 homens, os chefes de 100 homens, os encarregados de todos os bens materiais e rebanhos dos reis Davi e dos seus filhos, os filhos do rei Davi, além dos oficiais da corte e de todos os homens fortes e capazes. Então o rei Davi ficou de pé e disse: Ouça-me, meus irmãos e meu povo! Meu desejo de coração era construir uma casa como lugar de descanso para a arca do pacto de Jeová e como apoio para os pés do nosso Deus. E eu, rei Davi, fiz preparativos para a construção desta casa. Versículo 3. Mas o verdadeiro Deus me disse a mim, rei Davi: você, rei Davi, não construirá uma casa para o meu nome, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, dono do céu, das estrelas e das nuvens, pois você, rei Davi, é um homem de guerra. Você derramou muito sangue na guerra, rei Davi. Versículo 4. No entanto, Jeová, o Deus de Israel, me escolheu a mim, rei Davi, dentre toda a casa do meu pai, que eram 8 filhos, eu o mais novo, o filho de Jessé, para que eu, rei Davi, me tornasse rei do povo dele, do povo de Israel, israelita e israelense, para sempre. Pois Deus escolheu Judá como líder, e da casa de Judá escolheu a casa do meu pai, Jessé, que sou o mais novo, e dos filhos do meu pai,
eu, rei Davi, ele me provou, o Deus, né, pai de Jesus, para me fazer o rei de todo o povo dele, de Israel. Versículo 5, e de todos os meus filhos, pois Jeová me deu muitos filhos e muitas esposas, e ele escolheu o meu filho chamado Salomão, que é com Batseba, para se sentar no trono do reinado de Jeová sobre o povo dele, de Israel. Versículo 6, então Deus me disse, olha, rei Davi, Salomão, seu filho com Batseba, é quem construirá a minha casa, a casa de Deus, a casa onde vai ficar os tabernáculos, as panelas, o ouro de Deus e os meus pátios, pois eu o escolhi Salomão como meu filho, e eu me tornarei pai do Salomão. Versículo 7, estabelecerei firmemente o reinado de Salomão para sempre. E se o rei Salomão, o seu filho Salomão, continuar determinado a obedecer aos meus mandamentos e às minhas decisões judiciais de Deus, assim como ele está fazendo até hoje, né? Hoje, nós estamos hoje? Não, hoje naquela época. Versículo 8, porquanto eu lhes digo diante de todo o povo de Israel, israelita, israelense, a congregação de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, e diante do nosso Deus, que está aqui na nossa frente, que sabe tudo que nós falamos, pensamos e fazemos, procurem conhecer e obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos de Jeová, de Javé, de Deus Exército, que é o nosso Deus, o Deus do povo de Israel, para que permaneçam nesta boa terra, para que vocês permaneçam aqui na terra, e a dei como herança essa terra permanente aos seus filhos futuramente. Versículo 9, você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai, rei Davi, e sirva-o, o Deus do seu pai de coração pleno e de alma também, bem disposta. Pois Jeová, Javé, Deus dos exércitos, no versículo 9, ele examina todos os corações e discerne toda inclinação dos pensamentos. Olha que versículo 9, gente. Olha o que Deus faz no versículo 9 do capítulo 28 de 1 Crônicas. E você, rei Davi, falando com o filho dele, Salomão, que era filho dele com Batseba, aquela de Urias, o adultério. E você, Salomão, rei Davi falou para o filho dele, Salomão, e você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai. A gente tem que conhecer Deus. Nós temos que conhecer como é que Deus age. Por isso que nós estamos aqui. O rei Davi pediu para que o Salomão, mesmo que Deus tenha escolhido Salomão para ser rei no lugar do rei Davi, quando o rei Davi fosse dormir com os antepassados dele, ele tinha que conhecer Deus. Nós temos que conhecer a Deus para glorificar e exaltar Ele, para saber de verdade quem é Ele, o que Ele é capaz de fazer. Então, para conhecer Deus, o rei Davi falou com o filho dele no versículo 9 do capítulo 28 de 1 Crônicas. E você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu papai, rei Davi, e sirva este Deus de coração pleno e de alma bem disposta. Pois Jeová, Javé, Deus Exército, examina, olha o que Deus faz, ele examina todos os corações e discerne toda inclinação dos pensamentos, ele sabe tudo que nós estamos pensando. Você acha que não? Faz sim. E se você buscar a Deus, Deus deixará que você, Salomão, o encontre. Mas se você, Salomão, abandonar a Deus, ele rejeitará você, Salomão, para sempre. Versículo 10. Tenha, Salomão, bem em mente que Jeová escolheu você, Salomão, para construir uma casa como santuário. Seja corajoso, Salomão, e comece essa obra. Versículo 11. Então, rei Davi, papai do Salomão, seu filho, o projeto arquitetônico do pórtico e dos diversos compartimentos, incluindo os depósitos, os compartimentos superiores, as salas interiores e o compartimento onde fica a tampa propiciatória. Versículo 12. Ele lhe deu o projeto arquitetônico. Ele quem? O rei Davi deu para o seu filho Salomão.
de tudo que tinha recebido por inspiração para os pátios da casa de Jeová, para todos os refeitórios ao redor dessa casa de Jeová, para os tesouros da casa do verdadeiro Deus e para os tesouros das coisas tornadas sagradas de Deus. Versículo 13. Também deu ao seu filho Salomão, o rei Davi, as instruções sobre as turmas dos sacerdotes e dos levitas, sobre todas as tarefas relacionadas ao serviço da casa de Jeová e sobre todos os utensílios usados no serviço da casa de Jeová. E versículo 14. O rei Davi especificou o peso de ouro, o ouro para todos os utensílios usados nos diversos serviços da casa de Jeová, o peso de todos os utensílios de prata também, de todos os utensílios usados nos diversos serviços para Jeová. Versículo 15, também o peso dos candelabros de ouro que Deus quis que fizesse e das suas lâmpadas de ouro, de cada candelabro e das suas lâmpadas, o peso dos candelabros de prata, de cada candelabro e das suas lâmpadas, conforme a sua finalidade. Versículo 16, o peso do ouro para as mesas dos pães da preposição, para cada mesa, o peso da prata para as mesas de prata, tinha mesa de prata. Versículo 17, o peso dos garfos, os garfos das tigelas e das jarras de ouro puro, e do peso das tigelinhas de ouro de cada tigelinha, e o peso das tigelinhas de prata de cada tigelinha. Versículo 18, o rei Davi também deu o peso do ouro refinado para o altar do incenso de Deus e para a representação do carro, isto é, os querubins. Deus mandou fazer querubins. Deus que deu esse projeto para o rei Davi aí, para fazer, mas aí ele acabou futuramente querendo que Salomão fizesse essa casa para guardar todas as coisas de Deus ali. Não é que Deus mora nessa casa, Deus mora nas densas nuvens, mas ele queria um lugar onde que ficasse as coisas dele sagradas. E onde eles faziam sacrifícios, né, para Deus, para pedir perdão pelos pecados, para glorificar a Deus, exaltar a Deus. Versículo 18, o rei Davi também deu o peso do ouro refinado para o altar do incenso de Deus e para a representação do carro, isto é, os querubins de ouro com as asas estendidas cobrindo a arca do pacto de Jeová. Jeová mandou fazer estátuas de querubins com asas, cobrindo aí a arca de Jeová. Para você que fala que não pode fazer estátua, Deus mandou fazer estátua de querubins com as asas aí, tá? Versículo 19. O rei Davi disse: a mão de Jeová estava sobre mim, rei Davi, e ele me deu entendimento para colocar por escrito todos os detalhes do projeto arquitetônico. Versículo 19, o rei Davi, ele fala a verdade, fala que foi Deus que colocou a mão sobre ele e mostrou para ele todo o arquitetônico e todos os materiais que ele queria que fizesse, tudo que ele queria que fizesse para a casa dele. Para a casa de sacrifício, onde ficava a arca do pacto de Deus, aonde Deus também entrava, ali com o Espírito, para conversar com as pessoas, né? Com quem ele quisesse, né? Levitas, sacerdotes. Versículo 20. Então o rei Davi disse ao Salomão, o seu filho: seja corajoso, meu filho, seja corajoso, meu filho, e forte também, e comece a obra. Não tenha medo, nem fique apavorado, porque Jeová Deus, o meu Deus, está com você, meu filho Salomão. Deus não desamparará, nem abandonará você, meu filho Salomão, mas estará com você, Salomão, até que se termine toda a obra relacionada ao serviço da casa de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus. Versículo 21. Aqui estão as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa do verdadeiro Deus. Você, rei Salomão, tem à sua disposição trabalhadores dispostos, trabalhadores habilidosos para realizar todo tipo de serviço, além dos príncipes e de todo o povo, que seguirão todas as suas instruções, rei Salomão, porque Deus, ele mostrou para o rei Davi, mas escolheu o filho dele, Salomão, para fazer essa casa e com a arquitetônica, tudo de Deus. Deus que mostrou para o rei Davi em visão. O rei Davi foi, viu tudinho e desenhou tudinho sobre a mão de Deus. Deus coloca a mão e Deus, ele vai lá e faz a pessoa ver aquilo que ele quer.
Então tinha o peso, tinha as medidas, tinha os materiais, tudo. Mas ele escolheu o filho do rei Davi com Batseba, aquela do Urias, aquela do adultério, entendeu? Ficar lembrando toda hora pra você, né? E aí Deus não gosta, Deus depois vai falar alguma coisa comigo, não vai ficar chateado, perdão, Senhor Jeová, perdão. Então, nós terminamos aqui o capítulo 28, que Deus abençoe vocês. Eu falei com vocês que eu ia ver o que era malaquita, essas coisas assim. Aí depois eu vejo, gente. Eu não esqueci. Olha, tá bem quente aqui, muito quente, muito quente. Não sei se Deus vai fazer chover, mas se fizer chover, vamos ver. Vamos ir até quando Deus quiser. Deus abençoe o lar de vocês. Seja forte, seja corajoso. E olha lá, Deus conhece seu pensamento, conhece o seu andar, conhece o movimento. Deus conhece tudo sobre você. Antes que você fale, já sabe o que você vai falar. Antes de você pensar, ele examina o coração. Ele examina o coração. Deus examina o coração. Está aqui em 1 Crônicas, que Deus examina o coração. Até mais, que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês, a saúde de vocês, a paz de vocês, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.